Capítulo 4. Leônidas. Pai, na minha Bíblia não tem Filipenses, não. Ah, tem. Não sei como tinha. Filipenses 4, verso, vamos ler do 11 até o 13. Ou melhor, do 10 ao 13. Podemos? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tema da mensagem, nosso amigo irmão Tiago vai colocar ali. O tema da mensagem é dizer felicidade além das circunstâncias. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Por que felicidade além das circunstâncias? O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele escreve essa carta durante uma prisão. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele estava em prisão. E essa, por sinal, ele estava numa prisão em Roma por volta do ano de 61 depois do Cristo. Não é? Cristo ele é tão importante que o calendário é marcado antes e depois de Cristo. Então Paulo ele escreve aos Filipenses durante essa prisão que ele estava na cidade de Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. E como nós sabemos, ele não estava, por ser uma prisão, ele não estava em um lugar confortável, ele estava como se fosse uma prisão domiciliar. Ele era vigiado constantemente por soldados romanos. A sua liberdade era meio que limitada. E nessa prisão ele estava esperando para ser julgado, um julgamento que poderia levá-lo à morte. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. E mesmo dentro desse contexto de prisão, ele escreve, mesmo assim Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por que carta da alegria? Porque em meio à dor e às incertezas, Paulo ele transbordava contentamento. Ele estava contente. Eu preguei baseado nesse capítulo ano passado, se eu não me engano, e o tema da mensagem era: você é uma pessoa feliz? E lá nessa mensagem fazia-se uma pergunta: você é uma pessoa feliz ou você está feliz? Porque tem uma grande diferença. Paulo ele não estava feliz, ele era feliz, porque quando você está feliz, você depende de alguma circunstância para que você possa ser abençoado. A senhora está com dor lá? Põe a mão aí que eu vou orar. Põe a mão. Então põe a mão na cabeça. Vamos orar pela irmã Brasilina. Ela tem dores sobre todo o corpo, segundo ela afirma. Na alma. Está tudo bagunçado. Vamos orar pela irmã Brasilina nesse momento. Estenda as suas mãos para lá. Pai, nós clamamos no nome de Jesus. Senhor, crendo que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Tua palavra diz que o Senhor levou dores e enfermidades, e o Senhor é o Deus que liberta, ó Deus do mal. Tua filha tem sentido dores, ó Deus, no corpo, nos nervos, ligamentos, ossos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Peço ao Senhor, ó Deus, que
cure a tua filha, que tire, Senhor, essa dor que ela sente, ó Deus, nas juntas, nos nervos, da cabeça à planta dos pés da tua filha, ela seja curada, renovada, sarada pelo Senhor, e que a dor na alma, Senhor, que a tua filha alega ter, ó Deus, possa ser sanada pela paz e a presença do Senhor, que excede o entendimento do homem. Eu abençoo a tua filha, repreendo dores e enfermidades, e creio, ó Deus, na cura da tua serva, no nome de Jesus. Amém? Viu que eu sou observador? Eu estava fazendo só assim, ó. Aí eu falei, está tudo. Amém? Então, mesmo diante dessa prisão que Paulo estava, um lugar que não era confortável, ele escreve aos Filipenses, e essa carta é conhecida como a carta da alegria. Por quê? Em meio à dor e às incertezas, Paulo ele estava contente. Como eu dizia, há uma grande diferença entre estar contente e ser contente. O estar depende de uma circunstância exterior, o ser não depende de nada, absolutamente nada. O que impressiona na vida de Paulo é que a alegria dele não era circunstancial, era espiritual. Ele não dependia de uma cela aberta para se sentir livre, bem, feliz. Ele não dependia de uma mesa farta para se sentir suprido, para estar feliz ou alegre. Não, a gente percebe que o contentamento, ou a alegria, a felicidade que Paulo tinha, não estava ligado àquilo que ele possuía, estava ligado em quem ele cria, porque havia em Paulo uma coisa que nós precisamos aprender a ter e a ser. Porque Paulo ele havia aprendido o segredo de viver contente. E o segredo de Paulo viver contente não era algo circunstancial, era espiritual. O segredo de Paulo viver contente era Cristo, aquele que ele pregava, aquele sobre quem ele escrevia, aquele a quem ele adorava. Então, na cultura atual, a felicidade nossa, a sociedade nossa, ela costuma ser vista como resultado de fatores externos, ou seja, o trabalho, o dinheiro, a saúde, relacionamentos, conquistas materiais. Quando essas coisas faltam, muitas pessoas não conseguem ficar felizes, porque a felicidade se esvai rapidamente, porque a felicidade dessa pessoa está baseada numa circunstância e não em algo espiritual como a vida de Paulo. Então a verdadeira felicidade ela não está em circunstâncias, ela está em Cristo. E nós vivemos uma geração que ela é marcada por ansiedade. Você já ficou ansioso ou está ansioso? Certamente todos nós sofremos com este mal. Esse eu posso dizer que é o mal do século, é o mal que tem adoecido a humanidade, é a ansiedade. Porque nós estamos muito preocupados e, como o Tiago falou aqui, nós já estamos em outubro, né? Natal já está chegando. Falta outubro, novembro, 3, né? Começou hoje, falta só 3 meses. Aí se você fechar o olho agora, você consegue lembrar do seu Natal, do último. Que foi assim, ó. Viu que o ano passou muito rápido? Isso também já é um cumprimento de profecia bíblica, né? E diz que se os últimos dias não forem abreviados, nem os santos que somos nós, nem os que confiam no Senhor, irão suportar tamanha pressão, agonia, angústia e ansiedade. Então os dias estão se passando bem mais rápido do que o normal, porque é para Jesus voltar mais rápido. Então a verdadeira felicidade, nós vivemos essa geração marcada pela ansiedade, pela frustração, né? E por um vazio interior. Em todo ser humano, inclusive eu e você, tem um espaço no nosso coração que só Jesus Cristo pode preencher. Você pode tentar preencher com viagem, com carro, com namoro, com relações sexuais. Você pode tentar preencher de qualquer forma que seja esse lugar no coração, mas você e eu não iremos conseguir preencher o nosso coração desse vazio interior, a não ser em Jesus Cristo. E muitos, infelizmente, buscam esse contentamento, essa alegria e felicidade em bens passageiros, em prazeres passageiros, mas quando elas te encontram, elas permanecem insatisfeitas.
porque só em Cristo há felicidade independente da circunstância. Então o segredo verdadeiro da alegria é viver confiando no Senhor e entender que a nossa alegria ela não é baseada naquilo que nós temos, ela é baseada naquilo que Cristo é. E é sobre isso que Paulo fala nessa mensagem, que ele tem uma felicidade além das circunstâncias. A primeira coisa que o texto vai nos ensinar é, já passou, né? A realidade da vida cristã. Filipenses 4,12 diz assim, aí está meio que abreviado, mas diz assim: sei o que é passar necessidade, isso Paulo dizendo, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aqui ele fala da realidade da vida, ele não espiritualiza a vida a ponto de negar as dificuldades. Nós sabemos que Paulo ele viveu tanto a fartura quanto a necessidade, tanto é que ele diz, eu sei. Ele faz uma afirmação poderosa, ele diz, sei o que é passar necessidade. Você sabe o que é passar necessidade? Certamente sabe. Todo mundo aqui sabe o que é passar necessidade, porque nós somos brasileiros, e brasileiro parece que ele nasceu para passar necessidade. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei o que é passar necessidade. Ele diz também, e sei o que é ter fartura. Então entende-se que ele viveu os dois mundos. Ele soube o que era ter dificuldade e soube também o que era ter fartura. Então ele não espiritualiza a vida a ponto de negar as dificuldades, porque nós sabemos que a vida cristã ela não nos isenta de luta. Se você acha que vai viver sem luta, ou quer viver sem luta, eu te convido à frente. Como eu sempre brinco, nós fazemos uma oração. A oração é bem rápida, ao término da oração você diz amém. Sabe qual é a oração para você não ter problemas? Eu vou pôr a mão na sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Então a vida cristã ela não nos isenta das lutas. A fé ela não evita a tempestade, a fé nos sustenta na tempestade. E muitas vezes nós oramos pedindo que o Senhor nos livre de algumas coisas. E se você perceber, tem coisa que parece que Deus se faz indiferente. Você ora e diz assim, Senhor, não deixa que isso aconteça. A hora que você acaba de orar, no outro dia aquilo que você pediu acontece. Não é? Aí a gente pega e entende que Deus não livrou Daniel da cova do leão, mas lá o leão jejuou. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas lá tinha um quarto homem da fornalha. Então muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas o Senhor vai estar conosco. É isso que Paulo entendia, porque ele entendia que as circunstâncias, a segurança dele não era a circunstância, não era o que ele tinha, não era o passar necessidade ou ter fartura. A segurança dele estava em Cristo. E muitos crentes, eles se perdem no meio do caminho, porque eles idealizam um cristianismo sem dor, sem perda e sem provação. Não existe esse cristianismo. Eu disse aqui certa vez que se você quer uma religião sem dor, sem perda, sem provação, sem dificuldade, eu não te aconselho o cristianismo, porque o cristianismo, o Jesus que nós pregamos, ele sofreu, e se ele sofreu, por que a gente não irá sofrer? Então a gente percebe que quando as provações chegam, esses crentes que idealizam um cristianismo sem dor, sem perda e sem provação, eles pensam que Deus os abandonou. Mas a gente olha, Paulo ensina que a vida passa tanto pelo vale quanto pelo monte. Então Paulo ele nos ensina aqui que a alegria não depende do cenário, mas depende da presença de Deus. Ele aprendeu, ele disse, eu sei, em dois cenários, passar necessidade e ter fartura. Então isso, Paulo está dizendo que a alegria dele não dependia do cenário. Então não sei qual é o cenário que você está hoje,
Mas Paulo diz, eu sei que é passar necessidade, e a gente entende isso. Então maturidade é reconhecer que Deus sustenta você. Próximo tópico. Paulo mostra o segredo do contentamento dele. O texto diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Preste atenção nessa palavra, ela é poderosa. Aprendi. Essa palavra, ela revela que o contentamento de Paulo não nasce pronto. Ele foi fruto de um processo. Ou seja, ele não se tornou satisfeito do dia para a noite. Ele aprendeu a ser contente no dia da escassez e no dia da abundância. Ele foi moldado pelo Espírito Santo. Então não é do dia para a noite, demora. É um aprendizado que você vai ter que ter para ser contente em toda e qualquer situação. Porque antes disso aí, ele disse, eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aí depois ele disse, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Então nós precisamos aprender a depender do Senhor. Porque muitas pessoas vivem dizendo, serei feliz quando conseguir isso ou aquilo. Você já disse isso? Muitas vezes a gente diz isso, né? Quando eu alcançar isso eu vou ser feliz. Quando eu alcançar aquilo eu vou ser feliz. Mas Paulo, ele mostra o outro lado. Ele mostra que a verdadeira felicidade não está no quando, e sim no quem, que é Jesus Cristo. Ele não importa o quando para ele, porque ele tem o quem, que é Jesus Cristo. Ele sabe que o contentamento dele foi através de aprendizado. Então, independente do quando, ele tem quem, que é Jesus Cristo. Então, se você e eu estamos dizendo assim, quando eu tiver isso ou conquistar aquilo, eu vou ser feliz. Não, você não precisa conquistar alguma coisa para ser feliz. Porque a sua felicidade não está naquilo que você vai encontrar ou conquistar. Porque se conquistar alguma coisa trouxesse alegria que não passa, pessoa rica não se suicidava. Não é? Você já percebeu? Lembre aí, não precisa dizer para mim não, mas o dia que você conquistou alguma coisa, você tanto sonhou, carro, um concurso, uma casa, um aumento de salário, diz amém. Amém. Não é? Alguma coisa que você conquistou. Naquele momento você se alegrou, mas com o passar do tempo você se acostumou. E às vezes você olha para aquilo que naquele dia você se alegrou, hoje já não traz alegria como naquele dia. Paulo não dependia de quando, ele dependia de quem. E se eu dependo de quem, não de quando, eu vou ficar feliz tendo ou não tendo, porque Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Paulo também fala sobre a suficiência de Cristo, porque ele diz, esse versículo todo mundo conhece, né? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Esse tudo posso, ele é pego fora naquele que me fortalece, ele é pego e colocado em vários ambientes como se fosse assim, um slogan motivacional. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Hoje eu vim para cá e eu sou muito observador. Eu acho que se eu fosse polícia eu ia prender muita gente, que eu fico olhando para tudo quanto é canto assim. Eu não gosto de sentar, não sei, acho que todos os policiais é assim, os esposos da brasileira devem ser assim. Não gosto de sentar num restaurante e costa para a rua. Não gosto. Eu não tenho arma não, mas eu gosto de sentar para frente, porque se tiver alguma coisa eu corro mais rápido, né? Eu já fico olhando a porta do fundo e já corro mais rápido. Mas esse versículo,
ele é muito pego fora de contexto. Por quê? Como eu dizia, eu sou muito observador e vim para cá, ali perto do outro, eu estava atrás de uma caminhonete, era uma Amarok, e estava escrito assim, o cara mandou fazer um adesivo bem grandão, preto e branco, e estava escrito assim, Amarok. Acho que ele queria mostrar que ele tinha uma Amarok mesmo, porque já está escrito no carro Amarok, aí ele mandou escrever maior, Amarok, estava para ver de longe. Só que eu vi, aquilo me chamou a atenção para observar o carro dele, acho que essa é a intenção dele. Mas eu vi o que estava escrito no vidro, tinha bem pequenininho, estava assim, eu sonho, Deus realiza. E eu falei assim, mas Deus está trabalhando com esse cara agora? Deus é Senhor, é servo dele agora? Porque dá-se a entender, né? Que ele sonha, Deus, está aqui meu sonho, vai lá e faz. Deixa ele ouvir a pregação que eu estou estudando nela, o Deus que destrói sonho. Sabia que Deus destrói sonho? É só você ler a Bíblia. Mateus 6 destrói o sonho de qualquer um. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já destruiu o seu sonho, porque você ia orando dizendo, Deus, seja feita a tua e não a minha. Não destruiu? Quando eu falei isso domingo, teve uns que regalou e falou assim, não. É porque quando a gente amolda o nosso sonho, o nosso plano, de acordo com a vontade de Deus, ele não vai encaixar. E por isso que às vezes Deus tem que fechar a porta. A pregação não é essa. Rebobina, volta, Amarok. Deus, eu sonho e Deus realiza. Não é assim que funciona. E aqui, esse tudo posso naquele que me fortalece, não é um slogan motivacional, não é um cheque em branco para eu fazer qualquer pedido, desejo humano e Deus vai atender. Porque dá-se a entender, olhando aqui, que eu posso dizer assim, bom, se eu posso tudo naquele que me fortalece, então eu posso tudo, Deus vai me dar tudo. Mas não, quando Paulo faz essa afirmação, ele está dizendo que Cristo o capacita para enfrentar toda e qualquer situação. Tanto na abundância quanto na escassez, tanto no risco quanto no pranto. Ele podia todas as coisas daquele que me fortalece. E é importante notar e frisar que ele só faz essa declaração após ele ter dito outras coisas. Ele antes disse, nós falamos aqui, e antes ele disse, não que eu estou dizendo isso porque esteja necessitado. Isso ele disse antes do tudo posso. Ele disse, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Só depois que ele aprendeu tudo isso, que ele afirmou, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque o Deus que era o quem, e não é o da Barbie não, mas como eu disse aqui, né? Ele cria em Jesus Cristo, então ele nos dá poder para vencer e suportar as provações. Então a sua suficiência é Cristo, amém? Nele você pode, porque ele te fortalece para enfrentar, seja as coisas boas ou as coisas ruins. É disso que se trata, tudo posso naquele que me fortalece. Não é um slogan motivacional de coaching, não é um cheque em branco que Deus te deu para você pedir o que você quiser, não. Não é isso que Paulo está dizendo. A felicidade, nós vamos lá para Mateus 6,19. A felicidade não está nas coisas. 6,19 de Mateus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o texto diz: onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, e o chat GPT para variar, não é? Quando ele fez o slide. Mas onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Porque na cultura de hoje, na cultura romana também, você já percebeu que a felicidade para muitas pessoas
é baseada em posses de bens, né? Só que Paulo, lembremos que Paulo estava preso, Paulo não tinha liberdade, Paulo não tinha posses, mas ele estava contente. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que é um choque para qualquer mentalidade que é materialista, porque Paulo está mostrando aqui que a alegria não nasce do que temos, nasce de quem somos em Cristo Jesus. Então, se você está analisando a sua felicidade pelas posses que você tem, o dia que você não tiver posse, você vai ficar... Você já viu na internet alguns vídeos? A pessoa não tem nada, absolutamente nada, mas ela é feliz. Essas casas, esse povo dos nordestinos, um povo lutador, um povo forte, um povo que sofre com muita dificuldade, mas você vai conversar com eles, eles são alegres, felizes, não é? Então a gente percebe que a prisão de Paulo desmascara a mentira que a felicidade está no acúmulo. Paulo está expondo a idolatria do materialismo. Então, se a sua felicidade é baseada em acumular alguma coisa, como eu sempre brinco aqui, a hora que morrer, caixão não tem gaveta, vai ficar e vai ficar para dar briga. E às vezes tem pessoas que nem desfrutam daquilo que Deus deu, tá? Desfrute do que Deus te deu. Será se eu falo? Tem mais mulher do que homem aqui. Cuidado, cuidado. Usa aquele prato que está guardado. Usa aquele pano de prato que está guardado. A Laura cutucando minha esposa ali. Tem dia que lá em casa. Tem dia que lá em casa vai gente lá, eu olho na mesa e falo assim: mamãe, isso aqui é nosso? Quando o bebê vai lá em casa comer, a mamãe tira o estranho pro bebê. O pastor, o senhor vai embora com ela. Eu sei. Tô brincando. Essa mesa lá em casa, essa mesa que o marido conhece os pratos, aí eu vou guardar e perguntar um prato de plástico. Ela fala assim: eu gosto de porque nós é peão. Esses trem muito chique assim, nós não costumamos. Por isso que não pode usar todo dia. Mas, brincadeiras à parte, às vezes nós ficamos presos à posse, e a felicidade ela não pode ser associada a coisas, ela tem que ser associada a Jesus. Quantas vezes nós condicionamos a nossa alegria ao carro novo, à casa própria, ao aumento de salário? A nossa alegria não pode ser condicionada a isso. Nossa alegria tem que ser não posses, a nossa alegria é Jesus. A nossa verdadeira felicidade ela não está naquilo que a gente conquista e nem naquilo que a gente vai conquistar. A nossa felicidade está em Cristo, e é isso que importa. Ele é o nosso tesouro incorruptível. Amém? Então que você não coloque a sua felicidade em pessoas, em lugares, em posses, em situações. Porque eu me lembro de uma vez que eu orei com uma irmã. Ela estava numa praia muito bonita e ela me ligou pedindo oração, chorando, desesperada. Eu falei: onde você está? Eu estou num resort aqui em Porto de Galinhas. Eu falei assim, pensei comigo: tem tudo e não tem nada, não é? Então a nossa felicidade não está em lugares, não está em pessoas, não está em posse, porque isso tudo é passageiro. Nossa alegria está em Cristo. Paulo não tinha, estava feliz. Paulo estava preso e estava feliz. Que nós possamos chegar a esse nível de fé. Amém? O testemunho de Paulo impactou outras pessoas. Aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho.
Vou ler todo o texto, ali está só um resumo. Segundo 1 Filipenses 1, 12 e 14, Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu? Prisão, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então Paulo, mesmo na prisão, ele consegue dar um testemunho que impacta outras pessoas. A alegria que ele tinha irradiava, ele se tornou um sermão vivo. Os crentes começaram a pregar a palavra com maior determinação e com destemor. Você já viu que o crente, quando ele está sendo perseguido, ele tem mais força? É por isso que nós temos que passar por perseguições. Você já percebeu que quando a gente está tudo tranquilo, a gente fica um crente meio chuchu, meio sem graça? Não é? Eu não gosto de chuchu. Chuchu é sem graça. Quem gosta de chuchu, levanta a mão. Você gosta de chuchu? Eu não sirvo de base não, porque eu sou muito chato com comida, não é verdade? Ela é só a boca. Meu filho fala, não é verdade. É porque aqui tem muito parente meu, aí quando eu falo alguma coisa, eles ficam olhando, eles ficam me julgando. É que Deus pegar vocês vai. Mas eu não gosto de chuchu. Então, o que acontece? Paulo, mesmo na prisão, mesmo perseguido, ele dava testemunho. Eu vi um vídeo, caiu nessa guerra Rússia e Ucrânia. É você ver tanto que o tal do crente é perseguido. Caiu um míssil na casa de um pastor. O míssil tinha lugar, tanto lugar, eu fiquei pensando, tanto lugar para o míssil cair, e caiu na casa do pastor. Graças a Deus o pastor ucraniano não morreu. Mas aí ele mostra a família dele, a casa toda destruída, um apartamento todo destruído. Enfim, a igreja ucraniana se reuniu em frente à casa dele e começou a cantar. Acho que aquela música Quão Grande é Meu Deus, uma coisa assim, uma música bastante conhecida, eles cantando em ucraniano. Eu achei aquilo interessante, porque a partir de uma tragédia veio impactar a fé de outras pessoas. Então entenda o seguinte: o mundo não se impressiona com crentes que estão só felizes quando tudo vai bem. O mundo, ele fica, o testemunho que convence é aquele que permanece firme, mesmo quando tudo está cheio de dor e dificuldade. Então, se eu ou você somos um crente que só fica feliz quando tudo vai bem, nosso testemunho vai impressionar, impactar outras pessoas. E pode ter certeza absoluta que tem outras pessoas, tem gente te observando. Sua família, aqui a minha fica me observando. Olha lá. Minha irmã fica me observando. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai. Você também, né, Isadora? Agora, né? Aí, ó, mais um. Agora é muita gente me observando. Vocês estão me observando, só que eu também observo vocês, não é? Então, o testemunho meu e seu é a Bíblia que muitos vão ler. Então, por isso nós precisamos dar testemunho. Amém? E para encerrar, diga aleluia. Diga graças a Deus. E esse glória a Deus aí foi tudo da alma, né? Vamos acabar logo para vocês ir para nós ir dormir. O segredo do chamado, Paulo chama, é o contentamento. Ele encerra esse ensino fazendo um chamado, mostrando que o contentamento não é a sugestão, é um chamado para nós. Ali é 1 Timóteo 6,6. A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Então Deus nos chama a viver contente em toda e qualquer situação. Como nós faremos isso? Através do aprendizado. Paulo sabia e aprendeu a viver contente. Então a verdadeira felicidade está em Cristo, que nos fortalece.
Paulo viveu toda a dificuldade e permaneceu contente. Que nós possamos ser assim. Lembre-se, não é posse, não é acúmulo, não é lugar, não é pessoa, é Cristo Jesus. Não é quando, é quem. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos ensinar, nos ajudar a nos adaptar a toda e qualquer circunstância. Amém? Que você possa se adaptar. Nossa vida é cheia de ciclos, dias bons, dias maus, dias alegres, dias tristes, dias de prosperidade, dia de escassez. Aprenda a se adaptar e aprenda o segredo de viver contente, sendo alimentado, bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí você pode afirmar que você pode tudo naquele que te fortalece. Pai, aqui estamos para dizer que o Senhor é, ó Deus, o motivo da nossa alegria. Nossa alegria não é, ó Deus, quando alcançarmos alguma coisa. Nossa alegria não pode estar em pessoas, lugares ou situações. Nós não podemos, ó Deus, basear a nossa alegria só em dias bons. Ó Deus, nossa alegria tem que estar no Senhor. E Paulo aprendeu, Senhor, a se adaptar. Muitas vezes, Senhor, é uma grande dificuldade nos adaptar às circunstâncias difíceis. As fáceis são muito fáceis, ó Deus, de adaptação. Mas as difíceis, ó Deus, elas são mais complicadas, porque elas falam de privação. Por isso, Senhor, nos ajuda, ó Deus, a viver feliz e entender, Senhor, que a nossa felicidade, ó Deus, não está, ó Deus, na circunstância. Ela não é algo material, ela não é algo, Senhor, ó Deus, palpável. É o Senhor, é algo espiritual. Que o Senhor, ó Deus, cure a nossa alma. Se porventura alguém aqui está triste, abatido, cansado ou sobrecarregado, por causa, ó Deus, das adversidades que a vida tem, ó Deus, que o Senhor tire, Senhor, este cansaço, que o Senhor, ó Deus, renove a força, tire força da fraqueza e ajude o teu filho e a tua filha, ó Deus, a confiar no Senhor, a se alegrar no Senhor e não, ó Deus, esperar alguma coisa boa acontecer para se alegrar, porque quem espera alguma coisa boa para se alegrar está, ó Deus, esperando quando? Mas quem, ó Deus, depende do quem, ó Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, não precisa esperar, porque o Senhor na cruz já se fez motivo de felicidade, de contentamento para nós. Por isso nós podemos afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece no dia da dor, da angústia ou da agonia é Cristo Jesus. Não é o carro, não é a casa, não é, ó Deus, o dinheiro, a conta bancária cheia. Tudo isso é bom e necessário, mas nada disso vai preencher o vazio, ó Deus, da alma humana. Por isso nós precisamos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, preencha a nossa alma, de modo tal, ó Deus, que nós não venhamos nos preocupar, ó Deus, em preencher o vazio da alma com coisas passageiras dessa terra que nós corremos tanto atrás. Tudo isso é bom, mas nós queremos, antes de tudo, o Senhor. O Senhor é a nossa rocha e o Senhor é o motivo da nossa alegria. Muito obrigado, Senhor, porque no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. É o Senhor quem fortalece a tua igreja. E estamos de pé, não é mérito nosso, é porque o Senhor segurou em nossa mão no dia da dor, no dia da dificuldade, e disse: levanta e anda, porque o seu caminho ainda é longo. Eu, Senhor, vou te fortalecer. Eu, Senhor, vou suprir a sua necessidade. Eu, Senhor, sou o seu pastor e nada vai te faltar, porque eu, Senhor, te chamei antes que no ventre tu nascesse. As nações eu te designei como profeta às nações, porque eu, Senhor, te chamei para ser rei e sacerdote nessa terra. Eu, Senhor, te chamei para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu te chamei e paguei um alto preço e o seu nome foi escrito no livro da vida. Por isso nós podemos afirmar, Senhor, o Senhor é o Deus que nos fortalece.
Muito obrigado, porque até hoje estamos de pé. Tanta dor, tanta luta, mas o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado, Jesus. Glória, honra, louvor sejam dados ao Senhor nesta noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vou trazer o cuscuz. Se trouxer, vocês comem. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amém. Pai, toda glória e toda honra sejam dadas ao Senhor por esta palavra. Nossa alegria é o Senhor e está no Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, ó Deus, que a graça, a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja e que o Senhor traga paz, ó Deus, prosperidade física, emocional e financeira sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e que o Senhor abra as portas para o seu povo, ó Deus, e que o seu povo tenha para dar e não para pedir. Eu abençoo sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, suas finanças. Eu abençoo a sua saúde física, emocional e espiritual. Eu abençoo em nome de Jesus seu ministério. Eu abençoo em nome de Jesus seus filhos, sua família, os netos. Eu abençoo a sua casa em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém. Está terminado. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe.